Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Larissa, professora Larissa, e hoje nós vamos falar sobre obrigações e direitos trabalhistas, tá bom? Então, vamos começar aqui o nosso conteúdo da aula de hoje. Se eu conseguir passar ele. Bom, obrigações e direitos trabalhistas, tá? Embora vocês já tenham ouvido falar e estudado alguns itens da CLT, é provável ainda não terem se aprofundado no assunto. Isso é comum. Muitos de nós conhecemos apenas por cima os direitos e obrigações trabalhistas, deixando para saber mais quando nos deparamos com questões pessoais sobre o trabalho. Não temos a expectativa de que vocês dominem plenamente a CLT, mas esperamos que construam algumas noções capazes de permitir localizar, interpretar e reconhecer a existência ou a ausência das principais deliberações. Afinal, todo trabalhador precisa estar ligado em seus direitos e deveres. Essa regulamentação acontece por meio de um conjunto de determinações que devem ser observadas nas relações trabalhistas. Reunimos aqui as principais deliberações da CLT, para que vocês compreendam de que modo as leis podem contribuir para a segurança do trabalhador, em relação ao atendimento de seus direitos. Quando dissemos que a Cooper cumpre com suas obrigações trabalhistas, falávamos exatamente da CLT, pois ela é o principal instrumento para regulamentar as relações individuais e coletivas de trabalho e proteger os trabalhadores urbanos e rurais. Então, nós temos a CLT, tá? Temos aí trabalhadores, direitos trabalhistas, exemplo, gozar de férias. Então, nós temos a CLT também para os empregadores, obrigações trabalhistas, conceder as férias, tá? Então, a CLT aí, ela, nesse caso, proporciona tanto que os empregadores concedam as férias, como para os trabalhadores utilizem esse direito às férias que eles possuem, tá bom, pessoal? Então, vamos começar aqui com jornada de trabalho e horas extras. Desde a sua promulgação da Constituição de 1988, a jornada normal de trabalho é de 220 horas mensais, correspondendo a 44 horas semanais. A distribuição das 44 horas semanais pode ser feita de acordo com o horário de funcionamento da empresa, desde que não exceda 12 horas de trabalho diário, determinadas pela Lei nº 13.467. Nestes casos, a cada 12 horas trabalhadas, o trabalhador fica em repouso 36 horas. Horas extras. A jornada pode ser acrescida suplementares desde que não exceda 2 horas por dia, mediante acordo por escrito entre o empregado e o empregador, ou contrato coletivo de trabalho. As novas regras trabalhistas prevêem que, se houver opção pela compensação das horas extras, ela pode ocorrer em até 30 dias da sua execução, ou conforme determinar o acordo direto entre o trabalhador e a empresa, respeitando-se o prazo de 30 dias. O banco de horas passa a ser negociado pelas partes individualmente, ou seja, deixa de ser matéria coletiva, válida para todos os empregados de determinada categoria, e passa a ser objeto de discussões diretas entre as partes envolvidas. As horas devem ser compensadas em até 6 meses, salvo em casos de rescisão,
quando deverão ser convertidas em adicional de 50% do valor da hora trabalhada. Sentença normativa. São decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho, TRT, ou o Tribunal Superior do Trabalho, TST, no julgamento dos dissídios coletivos. Acordo. Resulta da negociação coletiva entre uma entidade representativa de uma categoria profissional e a entidade empregadora. Convenção coletiva. Fixa normas para a relação de trabalho, a ser firmada entre 2 ou mais sindicatos representantes dos empregadores e dos trabalhadores. Segundo, intervalo para repouso e alimentação. Jornadas de trabalho superiores a 6 horas contínuas devem ter intervalo. Nesse caso, as horas extras deverão sofrer acréscimo. Em dias de semana normais, pelo menos 50% sobre o valor da hora normal. Em domingos e feriados, 100% sobre a hora normal. Mínimo de 1 hora para repouso e alimentação, e não pode ser calculado na duração da jornada. O intervalo não pode ser superior a 2 horas, exceto quando houver o acordo escrito prevendo essa possibilidade. Jornadas superiores a 4 horas e inferiores a 6 horas devem ter intervalo mínimo de 15 minutos. Há ainda situações especiais de intervalo, como no caso dos digitadores e de atividades consideradas insalubres ou perigosas. Intervalos entre jornadas. O intervalo entre a jornada de trabalho não pode ser inferior a 11 horas. Tá bom, pessoal? Então, nós ficamos por aqui nesse primeiro vídeo. Tchau, tchau e até!